Doutor Álvaro, então nessa questão do tratamento, nós nos perguntamos muitas vezes, né? Porque a ciência vai avançando, cada vez temos mais opções, né? Às vezes essas opções não são tão bem evidentes cientificamente e são colocadas também em uso, e que lá na frente vai dar por conta que isso não tinha realmente uma evidência impactante que devesse ter sido utilizado em determinado período. Mas agora o que nós temos assim, podemos substituir o óculos por cirurgia? Então eu te perguntaria, quando? A miopia, hipermetropia, astigmatismo, quem não pode fazer a cirurgia? Podemos, se você me perguntar, podemos, mas cada caso é um caso. Tá? Depende do grau, depende do paciente, existem exames pré-operatórios, existe uma análise toda que se faz em cada paciente para saber se aquele paciente é um bom candidato para fazer a famosa cirurgia refrativa. O que é a cirurgia refrativa? É a cirurgia para a gente se livrar dos óculos. Tá? Então, existe realmente tratamentos para se tratar esses vícios de refração todos. Mas cada caso é um caso, cada paciente é um paciente para ser examinado. Não é porque o seu vizinho fez a cirurgia que você também vai poder fazer. Depende do seu olho, depende do seu grau, depende da curvatura da sua córnea, depende da espessura da sua córnea. Tudo isso vai depender para saber se a gente pode ou não pode fazer uma cirurgia refrativa. Nós temos visto cada vez mais essas cirurgias refrativas e com bons resultados, as pessoas elogiam muito. Porém, a gente sabe que é um procedimento invasivo, nós podemos ter complicações. O que teríamos hoje em termos de percentual nessas complicações? É difícil te responder essa pergunta. Uma cirurgia refrativa bem indicada, num paciente bem consciente, com uma boa indicação, a percentagem é muito alta. É muito alta. Muito alta mesmo. O que eu diria? Diria em torno de 95%, 98% de sucesso. Tá? O problema é que depende, inclusive, do paciente. Aquele paciente muito cri-cri, aquele paciente que exige o 100% de visão, talvez não seja um bom candidato a uma cirurgia refrativa. Porque essas cirurgias, elas são feitas para o paciente se livrar dos óculos. E às vezes, se livrar dos óculos não significa ter 100% de visão. Então, tem muitos pacientes que por vaidade não usam óculos, ou por vaidade não usam uma lente de contato, e preferem enxergar pouco e não usar. Então, esse é o perfil do candidato para fazer a cirurgia. Mas se você me perguntar, pode ficar 100%? Pode, a grande maioria recupera totalmente a visão fazendo a cirurgia refrativa. Hoje em dia as máquinas estão cada vez mais precisas, os aparelhos estão surgindo aparelhos novos e esses aparelhos são cada vez mais precisos para realizar essas cirurgias. Álvaro, os consultórios de oftalmologia, as clínicas de oftalmologia têm um grande movimento, até porque os pacientes ao longo dos anos vão tendo problemas oculares, né? E às vezes eu olho para as clínicas de oftalmologia e digo, olha aquela fila lá, deve ser para catarata. Porque o que a gente vê de cirurgia de catarata, eu vejo muito, porque eu sou cardiologista, e os oftalmologistas me pedem a avaliação pré-operatória para ver se o paciente pode fazer a cirurgia de catarata. Quando isso acontece, o que é feito? As cirurgias modificaram ao longo dos anos, hoje temos métodos mais modernos, modificou a questão anestésica, a cirurgia é ambulatorial? Isto modificou totalmente, isto sim realmente modificou, e modificou o perfil do paciente da catarata. Digamos que há 30, 40 anos atrás, o que se dizia? Que tinha que operar a catarata e a gente tinha que esperar a catarata amadurecer. Então a gente dizia, nossa, a catarata não está madura, até porque as técnicas exigiam uma catarata mais dura para se realizar. Hoje as técnicas mudaram completamente, então isso caiu por água abaixo. Outra coisa, a população tem mais acesso à saúde, a população está mais consciente, então um paciente às vezes que começa a ter uma baixa de visão aos 65, 70 anos e começa a ter um grau de catarata, ele já procura e já deve ser indicado a cirurgia. Não tem por que a gente ficar esperando uma catarata amadurecer e ficar esperando a vida passar e
perdendo a visão, esperando perder cada vez mais visão para ser operado. Então mudou completamente o perfil do paciente que se opera. As técnicas são menos invasivas. Hoje em dia se opera com um aparelho chamado facoemulsificador, que entra num buraquinho bem pequeno através da córnea. Antigamente se abria através da esclera, se mexia em conjuntiva, se mexia em vasos sanguíneos. Então eu já posso falar que hoje em dia o que se pode fazer? Se pode fazer a técnica com cirurgia, com anestesia tópica. Por quê? Porque se você vai entrar através da córnea, a córnea é um tecido avascular que não tem vaso. Então praticamente é uma cirurgia que não tem sangue. Então, se nós temos um paciente, por exemplo, cardíaco, um paciente que colocou stent, que tem alguma coisa, que está usando um antiagregante plaquetário, que está usando heparina, está usando qualquer outra coisa, esse paciente é um paciente que não pode cancelar essas medicações, porque tem outros riscos. A gente consegue fazer uma cirurgia hoje em dia de catarata através da córnea, sem suspender essas drogas. Então mudou completamente. A catarata realmente teve uma evolução nos últimos 20, 30 anos magnífica. Outra coisa foram as lentes que se introduz, porque quando se opera a catarata, o que é a catarata? A catarata é uma lente que a gente tem dentro do olho e que fica opaca, como eu falei, é como se fosse um vidro que ficou opaco. Então nós temos que tirar aquela lente do lugar. Na realidade a gente não tira a lente, a gente simplesmente tira o conteúdo dessa lente, fica toda a cápsula da catarata, que ela é transparente. E aí se introduz no lugar uma lente intraocular para dar visão, porque a hora que eu tiro o conteúdo, eu perco o poder que essa lente tinha dentro do olho. E hoje em dia tem lentes fantásticas, tem lentes para corrigir a visão de longe e a visão de perto. Nós temos lentes multifocais para colocar. Nós temos lentes que corrigem inclusive o astigmatismo, junto, que seria o olho torto. Eu consigo colocar uma lente para corrigir a visão de longe, para corrigir a visão de perto e para corrigir o astigmatismo junto, na própria lente que vai dentro do olho. Então, a progressão que teve nesse tipo de cirurgia é incrível. Antigamente, há 50 anos atrás, quando não existia lente, se operava e se botava aqueles óculos grossos, que a gente falava de fundo de garrafa na frente, né? Isso não existe mais na cirurgia de catarata. Muito bem, Álvaro, muito esclarecedor. E nós, como cardiologistas, agradecemos a esse progresso da oftalmologia nessa área, porque, como você falou, nós implantamos stents nos pacientes que precisam usar antiadesivos plaquetários. Dupla antiadesividade plaquetária, pelo menos por 1 ano após o implante de stent. E muitas vezes tem que cirurgia de catarata. Com anestesia tópica, isso facilitou. Então nós liberamos esses pacientes e não há um conflito entre oftalmo e cardio, entre cardio e oftalmo, porque nós realmente ficamos de saia curta, ou deixamos vocês de saia curta, né? Então, gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Álvaro, passaria a palavra para ele para suas considerações finais. Considerações finais, o que eu posso dizer para vocês? O uso do óculos. A gente tanto fala em óculos escuros, né? O uso do óculos de compra sem receita, gente. É muito importante quando vai se comprar um óculos escuro. Claro que a gente às vezes não tem grau nenhum, precisa de um óculos só para ir para a praia. Então, quando você for comprar um óculos escuro, procure comprar um óculos que tenha filtro ultravioleta. É muito importante que a gente compre um óculos escuro com filtro ultravioleta, principalmente aqui na nossa região, onde nós temos o maior buraco na camada de ozônio. A falta dessa camada nos prejudica mais ainda. Então é muito importante a gente usar um óculos escuro com filtro ultravioleta. Seria esta a minha dica de hoje. Muito bem. Então, mais uma vez agradecemos aqui da presença do professor Álvaro Garcia Rossi, com as suas brilhantes explanações sobre a área de oftalmologia que tão bem domina. Agradecemos a audiência, uma boa semana a todos, até o próximo programa.